É mais uma bomba que acaba de explodir neste domingo, e o impacto é devastador. O governo Lula acaba de enviar um alerta oficial ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes, informando que, caso ele decida viajar para os Estados Unidos, poderá ser preso sob ordem direta de Donald Trump. Deixe seu like e se inscreva para ficar por dentro de tudo. Isso mesmo, você leu corretamente. Uma notícia que parecia completamente inimaginável está abalando as estruturas da política brasileira e deixando o país inteiro em estado de choque. Quem, em sã consciência, poderia prever que, em pleno 2020, um ministro tão poderoso e influente como Moraes correria o risco de ser detido em solo americano? A situação é, sem dúvida, grave e de grandes proporções. O governo Lula e o STF estão discutindo intensamente a possibilidade de uma prisão iminente de Moraes nos Estados Unidos, e esse evento pode causar repercussões gigantescas e imprevisíveis no cenário político brasileiro. O que está em jogo é muito maior do que uma simples viagem internacional. É a segurança e a estabilidade de uma das figuras mais importantes do nosso sistema judiciário. Essa reviravolta já está mexendo com o equilíbrio de forças dentro do Brasil e pode levar a mudanças drásticas na política interna. Prepare-se, porque os próximos capítulos dessa história prometem ser ainda mais surpreendentes e impactantes. O que está por trás desse aviso alarmante? Quais seriam as implicações de uma prisão de Moraes para o governo e para o STF? A tensão nunca foi tão alta. Esse é o tipo de reviravolta que ninguém poderia prever, e as consequências podem ser catastróficas. Fique ligado, porque o jogo político no Brasil acaba de mudar de nível, e o que acontecer nos próximos dias pode definir o futuro da política nacional. Se você quer entender cada detalhe dessa notícia bombástica, fica aqui comigo até o final. E se você acredita que Alexandre de Moraes tem que pagar por todas as ilegalidades cometidas, já deixa seu like e compartilha esse vídeo. O jogo político agora mudou, e o governo Lula está em alerta total. De acordo com a Veja, auxiliares de Lula alertam que Moraes deveria reavaliar viagens aos Estados Unidos. Gente, isso é inacreditável. A possibilidade de uma prisão de Moraes por ordem de Donald Trump se torna cada vez mais real, e não tem como ignorar a gravidade dessa situação. O que está em jogo vai além de uma simples viagem internacional. A pressão sobre Moraes está crescendo e o impacto disso para o governo Lula é imprevisível. Se ele realmente correr o risco de ser preso no CIMI-Senaziwa, as repercussões serão devastadoras para a política brasileira e para a relação entre o Brasil e os Estados Unidos. É hora de prestarmos atenção nos detalhes, porque esse pode ser o começo de um escândalo político sem precedentes. Vamos acompanhar cada movimento. A matéria revela que interlocutores da área diplomática do governo Lula identificaram recentemente riscos e informaram devidamente ao Supremo e ao ministro Alexandre de Moraes em caso de viagem aos Estados Unidos. Mas afinal, que riscos são esses? De onde vem essa informação? Eu digo para vocês, essa notícia só pode ter vindo do corpo diplomático dos Estados Unidos no Brasil. E se isso for verdade, estamos falando de algo muito maior do que uma simples viagem. O governo Lula e o STF agora estão sendo pressionados por uma ameaça externa vinda diretamente do EUA. Se Moraes correr o risco de ser preso lá, as consequências podem ser explosivas para a política brasileira. O que será que os Estados Unidos sabem sobre ele? E como isso pode afetar a relação entre os dois países? O cerco está se fechando. Os diplomatas americanos estão diretamente conectados à inteligência de seu país, e se essa informação chegou aos ouvidos do governo Lula e do STF, é porque a situação é muito mais grave do que imaginávamos. Não restam dúvidas de que os Estados Unidos estão observando de perto as ações autoritárias de Alexandre de Moraes, especialmente após a exposição pública feita por Elon Musk e Donald Trump sobre os abusos de poder no Brasil. Agora, os ENUA parecem estar prontos para agir, e essa pressão internacional pode ser o estopim para uma reviravolta política sem precedentes. O que será que os americanos sabem sobre Moraes que o governo Lula tenta esconder? O jogo acabou de mudar, e com ele, as consequências podem ser devastadoras para todos os envolvidos. O futuro do Supremo Tribunal Federal e a relação Brasil-EUA estão em jogo agora.
Olha o que a Veja escreve sobre isso. Parece conversa de maluco, mas essas fontes do governo acreditam de fato que o ministro do STF poderia ser alvo de alguma decisão aloprada, até mesmo de prisão, de partidários de Donald Trump e Elon Musk, influenciados pelas narrativas bolsonaristas propagadas lá fora sobre as decisões de Moraes no Supremo. Gente, isso não é só especulação, é uma ameaça real. Estamos falando de figuras poderosas como Trump e Musk, que estão diretamente conectados a movimentos globais que questionam o autoritarismo de Moraes. O governo Lula e o STF agora têm um risco internacional a enfrentar, e o impacto disso pode ser colossal para o futuro político do Brasil. As próximas semanas prometem grandes reviravoltas. Gente, que vergonha de jornalismo. Querem vender essa ideia absurda de que Trump e Musk estão sendo manipulados por narrativas bolsonaristas. Fala sério, esses caras não são ingênuos. Eles sabem muito bem o que Moraes tem feito. Elon Musk foi diretamente atingido pelas decisões arbitrárias de Moraes, que tentou censurar suas plataformas, e Trump não é de hoje que critica o autoritarismo do STF. Essa tentativa de descreditar os dois é uma jogada desonesta. A verdade está na cara de todo mundo, e não vão conseguir esconder por muito mais tempo. Vocês lembram que Alexandre de Moraes incluiu Elon Musk 2 vezes em inquéritos sigilosos no Supremo? Primeiro, ele o colocou no inquérito das milícias digitais sem provas. Depois, abriu novo inquérito contra Musk, acusando-o de ameaça, simplesmente porque Musk teve a coragem de afirmar que Moraes poderia acabar na cadeia. Isso é um abuso de poder sem precedentes. Moraes está claramente tentando intimidar qualquer um que ouse desafiar seu autoritarismo. Não podemos deixar isso passar em branco. E tem mais. Alexandre de Moraes inventou um grupo econômico entre Starlink e X, Twitter, para justificar o bloqueio absurdo de 30 milhões da Starlink, uma empresa completamente independente da plataforma de redes sociais. Isso é um ataque direto à liberdade de expressão e à autonomia de Musk. Moraes está usando sua posição para controlar a comunicação global e calar quem se opõe ao seu autoritarismo. Tudo isso para tentar enfraquecer Musk e impedir que ele continue a expor a verdade. Esse abuso de poder não pode continuar. O que Moraes fez com Musk é uma afronta não apenas à liberdade de expressão, mas também aos direitos humanos e à democracia. E não para por aí. Uma série de eventos que tem levado o país a um colapso político. Centenas de brasileiros foram brutalmente censurados por ordem direta do STF, sem qualquer direito ao devido processo legal, uma violação descarada de direitos fundamentais. Esse abuso de poder não é apenas uma infração interna, mas uma afronta flagrante aos tratados internacionais que garantem os direitos humanos e a liberdade de expressão. E o mais alarmante é que os Estados Unidos, tradicionalmente defensores das liberdades, não estão dispostos a tolerar tal comportamento por muito mais tempo. A pressão sobre o ministro Alexandre de Moraes está crescendo a passos largos, e ele pode estar prestes a pagar um preço muito alto por suas decisões autoritárias. Mas espera, porque o melhor está por vir, e ele vem com uma bomba de proporções internacionais. Segundo a Veja, um auxiliar de Lula revelou uma informação explosiva e perturbadora. Qualquer juiz federal nos Estados Unidos teria a autoridade para mandar prender Alexandre de Moraes caso ele pise em território americano. Isso é mais do que uma ameaça. É um sinal claro de que uma vingança de grandes proporções está em curso. A vingança de figuras poderosas como Trump e Musk, que já demonstraram desdém pelas ações de Moraes, pode estar prestes a se tornar realidade. O ministro, que tem se colocado como uma figura central na política brasileira, agora enfrenta um risco concreto que pode mudar tudo, e a tensão não para de crescer. O cenário está cada vez mais imprevisível, com as forças políticas se preparando para uma batalha sem precedentes. Moraes pode estar em perigo real, e a sua posição de poder pode estar prestes a desmoronar. Prepare-se, pois estamos prestes a testemunhar um dos momentos mais explosivos e impactantes da política brasileira e internacional. O que está por vir pode ser um divisor de águas. Ora, ministro Moraes, que tal testar essa teoria?
Pegue um avião, vá para os Estados Unidos e faça aquele passeio na Disney ou participe de um evento chique em Nova York. Afinal, se você não tem nada a esconder, não há motivo para se preocupar, certo? A gente só está curioso para ver o que vai acontecer. Vamos ver se as consequências vão aparecer ou se tudo isso não passa de mais uma ameaça vazia. E não é só isso. O próprio Elon Musk já disse no X: Alexandre, essa imagem de você na prisão será real. Marque minhas palavras. E acredite, Musk não erra suas previsões. A verdade é muito mais profunda. Seria, na realidade, uma vitória do Estado Democrático de Direito, um marco para a liberdade de expressão, para a justiça, para os direitos humanos e, acima de tudo, para o Brasil. O que está em jogo é muito maior do que a política de um lado ou de outro. É a democracia que está em risco agora. A grande pergunta: Moraes vai ter coragem de realmente pisar nos Estados Unidos ou vai passar os próximos anos fugindo de viagens internacionais? Ele sabe que, se fizer isso, o risco de prisão é real. O jogo virou e agora ele não pode mais ignorar as consequências. Independentemente do que aconteça, a luta pela liberdade no Brasil não pode parar. As eleições de 2026 serão o ponto de virada. Precisamos nos preparar, nos unir e conquistar o futuro que o Brasil merece. A mudança começa com conhecimento e ação. Não podemos vacilar. Se você acredita que Alexandre de Moraes deve ser responsabilizado por seus abusos, não. Perca tempo. Curta, compartilhe e comente. Sem anistia para Moraes. Vamos juntos espalhar essa mensagem e garantir que a justiça seja feita. A verdade precisa ser ouvida. E ninguém pode ficar em silêncio diante de tamanha injustiça. Vamos seguir firmes, unidos pela liberdade e pelo Brasil que merecemos.